Bom dia, meu querido. Como vai você? Espero que esteja bem, vivendo na graça e no amor do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com muita alegria para continuarmos a nossa meditação na Palavra de Deus, na nossa leitura bíblica anual. E hoje, dia 27 de setembro, nós vamos meditar no livro do profeta Joel, nos seus 3 capítulos. É um livro curto, porém um livro muito incisivo, muito dramático nas suas revelações e naquilo que Joel trouxe para o povo de Israel da parte do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins, eu sou de Brasília, Distrito Federal, discípulo de Jesus, e este é o canal Novo e Vivo Caminho. Convido você a assinar o canal e ativar o seu sinalizador para receber tudo aquilo que o Senhor está nos entregando nesses dias. Então, numa breve introdução ao livro de Joel, a gente não consegue ter precisão de quando ele foi escrito, mas pelo estilo do livro, parece ter sido escrito na mesma época do profeta Isaías, dos profetas Amós e Miqueias, do Velho Testamento. E por não fazer menção nenhuma à realeza, à corte, a reis, né? O livro de Joel pode ter sido escrito durante a regência do sacerdote Joiada, quando o rei Joás era ainda menor de idade, foi elevado ao trono aos 7 anos de idade, mas durante um tempo da sua infância e adolescência foi tutelado pelo sacerdote Joiada. E o livro ele faz muitas menções ao sacerdócio, por isso acredita-se que tenha sido escrito nessa época, por volta do século 8 ou 9 antes de Cristo. E o livro do profeta Joel, ele traz um panorama muito dramático do papel da intercessão, da humilhação, da busca de Deus pelo jejum. Ele mostra com muita força o que acontece quando os homens de Deus e mulheres de Deus se arrependem, clamam, choram, jejuam e buscam com intensidade a vontade de Deus para a sua vida. Né? E o livro ele narra uma destruição completa em termos de transtornos no meio ambiente, das colheitas que não prosperavam, da chuva que não vinha, do gafanhoto que assolava a terra, fala de perdas no gado, então todo um transtorno dos fundamentos do ambiente e da economia de Israel, isso tudo simbolizando a ausência da bênção de Deus sobre aquela nação, e a motivação era justamente o abandono do Senhor, o abandono da santidade, o abandono da vida conforme a vontade de Deus. Tudo aquilo assolava aquela nação por conta disso. E a mensagem que Deus traz através de Joel é justamente uma mensagem de quebrantamento, de arrependimento, e talvez a expressão mais emblemática disso e que me toca muito é quando Joel diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, né? Então, naquela época, havia o costume de, num ato de indignação, de humilhação, de ultraje, as pessoas rasgavam as suas vestes, né? Simbolizando isso. Mas aqui Deus estava falando, olha, eu não quero apenas um ato externo, eu não quero uma coisa religiosa, eu quero um rasgar do coração, porque é o coração que precisa ser despedaçado na minha presença para que haja cura. Então o Senhor estava olhando muito além, estava olhando lá dentro do coração. E é impressionante porque quando os homens na terra rasgam o coração, Deus rasga os céus. Deus se manifesta, Deus intervém diante dessa atitude extrema de rasgar o coração diante de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, isso não mudou, isso não é coisa do Velho Testamento, isso é coisa da eternidade. Hoje ainda vale a mesma prática. Se você e eu rasgarmos o nosso coração diante do Senhor e colocarmos para fora
tudo que presta e o que não presta, que está lá dentro do coração, os céus serão rasgados sobre nós, e a bênção e a chuva de Deus voltará sobre a nossa vida. E aí é impressionante porque a partir do momento em que as pessoas se congregam numa assembleia solene, né? Ou seja, numa convocação para jejum, para oração, para quebrantamento, para humilhação, o Senhor se torna favorável para com a nação. E ali ele muda a sorte de Sião. As chuvas retornam, as eiras se enchem de trigo, os lagares transbordam de vinho novo e de azeite. Então tudo volta à prosperidade, à abundância, à alegria e ao suprimento que Deus gostaria de sempre ter mantido sobre a nação. E assim também é sobre a nossa vida, aqui e agora. A bênção, a glória do Senhor, o suprimento do Senhor vem sobre nós, quando nós rasgamos nosso coração e não as vestes, não a religião, né? Nós temos que viver uma vida em espírito e em verdade, como o Senhor Jesus nos ensinou em João capítulo 4. Então é para isso que Joel chama o povo de Deus. E aí quando as pessoas rasgam o coração, Deus se torna favorável à terra e volta a prosperar aquela terra. E é tremendo a sequência de bênçãos que Deus começa a liberar sobre aquele povo. Deus libera as chuvas, como outrora, a chuva temporã e a serôdia, como diz a palavra. Temporã são as primeiras chuvas, são as chuvas que caem para preparar o solo e fazer com que as sementes brotem e saiam do chão. E as chuvas serôdia são as últimas, é aquela chuva para encher o grão antes da colheita. Então o Senhor passa a abençoar todo o ciclo de colheita, semeadura, cuidado e colheita, né? A partir desse quebrantamento do nosso coração. Isso também na nossa vida, fala de ciclos que começam, prosperam e terminam com êxito, com alegria, né? Então o Senhor quer que a gente viva dessa forma, que a gente receba inspiração, unção e graça do Senhor em tudo aquilo que temos semeado. Mas não apenas isso, que durante o crescimento dos nossos frutos também haja bênção do Senhor. E principalmente na colheita, a colheita também seja feita com a bênção do Senhor. E assim, as sementes da próxima geração estarão em nossas mãos para serem multiplicadas de novo. Então esses ciclos de bênção de Deus em nossa vida, eles são restaurados quando nós nos humilhamos diante do Senhor. Aí a chuva de Deus desce, cai sobre nós. Aleluia. Então, é restaurado esse ciclo de bênção e de vitória no povo. Mas não apenas isso. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. E essa parte, essa promessa, é a parte que mais me chamou a atenção e, na verdade, sempre me chamou a atenção no livro de Joel. Como consequência do quebrantamento e do arrependimento, nós atraímos a glória do Senhor. Nós atraímos a manifestação do Espírito quando rasgamos o nosso coração e não as nossas vestes. Talvez o que falte para muitos de nós que estamos aqui ouvindo essa mensagem é esse rasgar o coração. Talvez a sua vida não está incendiada ainda por esse derramar do Espírito Santo, porque falta rasgar o coração, porque falta ir mais fundo na presença de Deus e realmente expor tudo que está aí dentro diante dele, para que ele rasgue os céus e desça com o seu vento impetuoso sobre nós. Então, já partindo para a aplicação disso, essa promessa do derramar do Espírito Santo, tremenda e poderosa, ela foi cumprida no dia de Pentecostes. Eu quero ler aqui o texto de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, que é exatamente o mesmo texto de Atos 2, versículos 16 a 21, que diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça.
o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, essa promessa do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Não sei se você consegue perceber a grandeza disso. Naquela época, quando Joel lançou essa palavra, o Espírito Santo se manifestava de uma maneira muito restrita sobre alguns sacerdotes, sobre alguns profetas ocasionalmente, sobre alguns reis ocasionalmente, mas o Espírito Santo não habitava permanentemente nas pessoas, muito menos sobre o povo de Israel e muito menos sobre toda a carne. Mas aqui, Joel, ele penetra na dimensão eterna, espiritual, ele traz uma revelação do coração de Deus. Eu quero habitar com meu espírito sobre toda a carne. Eu quero me derramar com meu espírito sobre toda a carne. É o que o Senhor estava comunicando por meio de Joel. E eu acho isso maravilhoso e tremendo, porque é um derramar de Deus sobre toda a humanidade, onde não há mais grego, judeu, escravo ou livre, homem ou mulher, mas Cristo é tudo em todos. O Espírito Santo age por meio de todos e está em todos. Aleluia! E o Espírito Santo se derrama sobre toda a carne. Então essa promessa ela se cumpriu totalmente, fielmente no dia de Pentecostes. Aleluia! A partir daquele dia de Pentecostes, Deus passou novamente a habitar com o homem para sempre. Aleluia! Isso é tremendo. Não havia mais separação, não haverá mais separação. Deus voltou a habitar conosco para sempre. Como Jesus falou, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vocês, enviarei o Consolador que estará para sempre com vocês. Então pense, a comunhão foi restaurada. O propósito eterno e original de Deus de habitar com o homem foi restaurado. Quando o Espírito Santo desceu à terra, Deus desceu à terra e habita conosco para sempre. Nós estamos vivendo hoje, nesses dias, nos últimos dias, os dias do derramamento do Espírito, nós estamos vivendo um ensaio do que será a eternidade. Deus conosco para sempre. Aleluia! Então, Efésios 1,13 diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Então, o Espírito Santo nunca mais deixará de habitar conosco, seu povo. Aleluia! É o cumprimento daquilo que ele prometeu, Emanuel, Deus conosco. Nós somos templo, somos corpo, somos edifício, morada de Deus na terra. O endereço de Deus na terra é a igreja, é o seu corpo. A vida que está no cabeça, que é Cristo, está em nós, que somos membros do seu corpo. Então, esse é o Pentecostes, é Deus habitando em nós, conosco. Aleluia, isso é poderoso, maravilhoso. E é interessante você percorrer o livro de Atos e você ver que esse derramar do Espírito, ele não foi algo pontual, apenas ali no capítulo 2. Mas todas as vezes que a soberania de Deus considerou necessário se manifestar de novo com esse enchimento, e todas as vezes que Deus queria respaldar a atividade evangelística, missionária, de proclamação da igreja, o Espírito Santo os enchia de novo. Enchia novamente aqueles que já haviam sido cheios uma vez, e enchiam pela primeira vez aqueles que nunca haviam experimentado essa plenitude do Espírito Santo. Anote esses textos e depois você leia Atos 4:31, Atos 10:44 e Atos 19:6. Eu acho impressionante esse de Atos 10:44, porque Pedro nem estava falando sobre plenitude do Espírito. Pedro estava evangelizando Cornélio e os contatos, os conhecidos de Cornélio, e enquanto Pedro falava, caiu sobre eles o Espírito Santo, e eles foram cheios poderosa e milagrosamente dos dons do Espírito Santo. Então, queridos, isso mostra uma urgência de Deus
em ser derramado, em se derramar sobre a vida das pessoas. Então não subestime aquilo que Deus pode fazer por meio da tua proclamação, porque eu creio que o Espírito Santo ele quer selar cada novo convertido, cada cristão que nasce de novo, já com seu Espírito Santo. Então creia nisso, busque isso, enquanto você estiver pregando, ministrando, que pessoas sejam cheias e batizadas no Espírito Santo. Eu declaro isso sobre a tua vida nesta hora em nome de Jesus, enquanto você ouve essas palavras. Que seja gerada fé no teu coração para ser cheio do Espírito Santo e que ele possa te envolver e transbordar na tua vida poderosamente em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Então esse derramar do Espírito, que sempre se renova na história da igreja, ele tem sido fundamental para o avanço do Evangelho em cada geração. Então, quando nós falamos de derramar do Espírito, continuamente, segundo Efésios 5,18, que diz, enchei-vos do Espírito, deixem-se encher do Espírito Santo, é o que diz o verbo no original. Então existe algo voluntário, eu quero me submeter. Não adianta, imagine só você entrar debaixo de uma cachoeira se você estiver vestido com uma roupa de mergulho. Você não vai se molhar se você entrar numa cachoeira vestido de roupa de mergulho. Deixar-se encher do Espírito é entrar debaixo da cachoeira de roupa de banho, para que você seja encharcado, inundado pela glória e pelo Espírito Santo do Senhor. Alguns de nós têm resistido a serem cheios do Espírito Santo, porque temem aquilo que o Espírito Santo vai consertar dentro de nós. Te digo uma coisa, não resista ao Espírito Santo. Deixe-se encher do Espírito. Deixe que ele direcione você a renunciar e entregar aquilo que você precisa renunciar e entregar. Você vai ver que a vida que ele vai te levar a experimentar é muito superior à que você está vivendo aqui e agora, hoje. Amém? Então deixe-se encher do Espírito Santo. Entre debaixo da cachoeira com roupa de banho. Aleluia! Então esse derramar do Espírito é fundamental para o avanço do reino em cada geração. Então quando nós falamos esse derramar renovado, nós usamos no popular uma expressão chamada avivamento. Avivamento nada mais é do que um renovar desse derramar do Espírito Santo. Nada mais é do que um retorno a verdades esquecidas da palavra de Deus. Porque quando nós nos tornamos, vamos dizer assim, vazios do Espírito Santo, ou não estamos ativando o Espírito Santo dentro de nós, gradualmente nós passamos a esquecer verdades eternas da palavra, e aí a nossa vida vira uma coisa religiosa. Mas o avivamento, ele transforma e restaura a verdade do Evangelho dentro de nós. E eu queria comentar contigo aqui alguns momentos de avivamento que a igreja ocidental experimentou, para a gente poder pensar deles alguns aprendizados, algumas coisas interessantes. Eu quero citar aqui alguns avivamentos que ocorreram ao longo da história da igreja. Claro que aqui é uma seleção muito por cima, porque com certeza tem histórias que nós só conheceremos na eternidade. Mas aquelas mais conhecidas e mais abrangentes eu quero citar aqui. Primeiro, do padre Savonarola, um padre que pregou santidade no meio da corte de Roma, na corte papal, antes da Reforma Protestante. Uma corte totalmente corrompida e vendida aos poderes desse mundo. Ele pregou santidade e foi considerado um precursor da Reforma Protestante. Martinho Lutero, um outro, que pregou a palavra de Deus e foi o indutor dessa reforma protestante, quem catalisou essa reforma protestante há 500 anos atrás. Depois eu posso citar João e Charles Wesley, irmãos que eram oriundos da igreja anglicana, mas que ouviram o chamado do Senhor e se levantaram como evangelistas, e Charles Wesley, um
um compositor de milhares de canções, de hinos, que impulsionaram um esforço evangelístico mundial na sua época. Foram os fundadores da denominação metodista. Evangelizaram durante a colonização americana. Um quarto exemplo, e talvez o que mais me impressiona, dos irmãos morávios. Os irmãos morávios eram de origem alemã e eles se reuniam na propriedade de um desses irmãos, onde foi estabelecido até hoje o maior movimento de oração e missões que se conhece na história da igreja. Os irmãos morávios dirigiram uma reunião de oração por 100 anos. 100 anos de oração ininterrupta. E durante esse mover de oração de 100 anos, que durou de 1727 a 1827, esse mover lançou as bases da evangelização mundial daí para frente. Então, as missões que partiram para a América, para a Ásia e para a África, principalmente, tiveram sua origem nesse mover de oração. Para vocês terem uma ideia, irmãos dessa comunidade, naquela época, eles se ofereciam para serem vendidos como escravos, para irem a terras distantes, sabendo que não voltariam mais à sua terra natal, para terem a oportunidade de proclamar o Evangelho aos perdidos. Então, imagina o nível de entrega desses irmãos morávios, debaixo desse avivamento. Um quinto exemplo, Jonathan Edwards, americano, liderou o primeiro grande despertamento nos Estados Unidos, cerca de 1734. E além disso, ele era filósofo, teólogo e pregador. Foi o fundador da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, hoje uma das mais excelentes universidades do mundo. Charles Finney, também americano, liderou o segundo grande despertamento, ocorrido entre 1790 a 1840 nos Estados Unidos. E os seus resultados, os resultados deste avivamento, impulsionaram diretamente outros movimentos sociais na sociedade norte-americana, em sua época, como por exemplo, o abolicionismo, o voto das mulheres e a reforma do sistema prisional. Então, Charles Finney, ele enfatizava o envolvimento de cada discípulo, de cada cristão, no seu contexto, onde ele habitava, residia. Ele enfatizava a questão de ser sal da terra e luz do mundo. E isso ganhou escala a tal ponto de influenciar e impulsionar esses movimentos de justiça social. Citaria também Gunnar Wingren e Daniel Berg, missionários suecos, que debaixo de uma visão de Deus saíram no começo do século passado da Suécia para o Brasil e chegaram a Belém do Pará, onde iniciaram o movimento das Assembleias de Deus. Hoje, a maior denominação pentecostal no Brasil. Irmãos que tiveram uma visão, uma chama no coração e não mediram esforços para trazer essa chama de avivamento para outros povos. Eu citaria também o avivamento no país de Gales, em 1904, com conversões em massa, com movimentos de arrependimento, de bares se fechando, de prostíbulos se fechando, de transformações sociais e familiares que impactaram o mundo inteiro, inclusive que lançaram influência sobre os Estados Unidos também no começo do século passado, que influenciaram um outro movimento que eu vou citar aqui, que é o do avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos, no início do século XX. E no avivamento da Rua Azusa havia algo que tocava numa ferida aberta da sociedade americana, que era o racismo, porque os líderes da Rua Azusa eram um casal de pastores negros,
E quando o Espírito Santo era derramado, não tinha preto, branco, amarelo, hispânico, imigrante. Todos eram envolvidos, todos eram mergulhados naquele mover do Espírito Santo. Então, eu poderia citar muitos desses movimentos, mas eu quero só citar esses para pensar aqui alguns itens comuns a todos eles. Algumas coisas foram comuns em todos esses movimentos. Primeiro, eram pessoas inconformadas com a vida superficial. Todos esses irmãos mergulharam na oração e na busca por mais de Deus, pagando o preço que fosse preciso para experimentar mais do Senhor. Em segundo lugar, eles sofreram oposição de irmãos que não compreendiam o que Deus estava fazendo. Em terceiro lugar, eles restauraram verdades bíblicas esquecidas ou apagadas na vida da igreja, principalmente aquelas relacionadas com a vida no Espírito. Em quarto lugar, a centralidade na pessoa e na obra de Jesus, na pessoa e na obra do Espírito Santo. Em quinto lugar, promoveram grande avanço missionário e evangelístico, por onde quer que a influência desses movimentos chegou. Em sexto, esses movimentos tocaram em estruturas sociais e seculares do seu tempo, tornando essas estruturas mais justas e ampliando o acesso de pessoas até então excluídas delas. E uma outra característica marcante, para fechar, que eu posso dizer que em todo avivamento, todos eles aconteceram em situações de caos, em situações de instabilidade na sociedade, em situações de tribulação e de revolução na sociedade. Dentro, não apenas na sociedade, mas dentro da igreja também. Dentro da igreja, o caos instalado pela frieza e indiferença espiritual. E fora da igreja, no ambiente secular, pelo contexto de desesperança, injustiça, degradação, violência, abusos de todo tipo, cativeiros espirituais, morais, sociais de todo tipo. Então o avivamento vinha como uma chama, uma glória em meio às trevas. Como Isaías diz, a escuridão cobre a terra e os povos, mas sobre ti é resplandecente a glória do Senhor. Isso é avivamento. Então, nada diferente do que é hoje a nossa sociedade. Nada diferente do que eram as cidades do Novo Testamento no começo da igreja. Nada diferente do que seja Brasil, Brasília ou o mundo dos nossos dias. Nós estamos num tempo de caos, num tempo de confusão, num tempo de inversão. Nós estamos num tempo onde o mal se chama bem e o bem se chama mal. Num tempo onde as pessoas, pela multiplicação da iniquidade, têm o seu amor por Deus e uns pelas outros esfriado. É nesse tempo de caos, de confusão, de indefinição, de insegurança, de ansiedade extrema, que mais é necessário um avivamento. Mais é necessário o derramar do Espírito Santo. E todos esses avivamentos, nesse contexto de caos, eles criaram algo novo no meio do contexto onde eles aconteceram. Eles aceleraram mudanças espirituais e sociais necessárias ao contexto onde ocorreram. Então, hoje, na nossa sociedade, nós não temos outra esperança a não ser o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre a igreja, em primeiro lugar, mas não só sobre a igreja, sobre toda a carne. O derramar mesmo sobre aqueles que hoje ainda são incrédulos, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se queremos ver o avanço do Evangelho na nossa geração, temos que clamar pelo derramar do Espírito sobre toda a carne, sobre quem hoje é inimigo da cruz de Cristo, para que o Espírito Santo encontre brecha, lugar, espaço, modos
como diz a palavra, Deus cogita meios para que aquele que está arrojado da sua presença venha até Ele. Então nós temos que clamar, Igreja do Senhor, como Joel chamou o povo a clamar, chorando, se arrependendo, gritando, convocando assembleias solenes de jejum, de oração, para que o Espírito Santo seja derramado, porque só o Espírito Santo é que traz solução para o contexto onde nós estamos vivendo hoje, para a confusão, para o caos que nós estamos vivendo hoje. Nós não podemos achar que o derramar do Espírito Santo é só para que a gente fique alegre, feliz, contente, satisfeito, dê pulos de alegria, faça um louvor com liberdade, desfrute dos dons espirituais e vivas feliz e satisfeito dentro das nossas quatro paredes. O derramar do Espírito Santo sempre foi com o propósito de alcançar vidas que hoje não estão no reino, para dentro do reino. O derramar do Espírito Santo sempre foi missionário, evangelístico, sempre foi profético, no sentido de aplainar o caminho do Senhor, para que o Senhor chegue até outras pessoas que hoje não o conhecem. Então, e não pense que isso é só a questão espiritual. É claro que sim, o principal propósito do Pentecostes, do derramar do Espírito Santo, é a salvação e a libertação de pessoas. Mas enquanto isso acontece, outras transformações necessárias e urgentes também acontecem na dimensão natural do aqui e agora. Sempre foi assim na história dos avivamentos. Por que agora vai ser diferente? Nós precisamos de transformações também concretas no nível natural, social. Uma coisa não exclui a outra. Então estou falando aqui de inovação no meio do caos, de criação no meio do caos, de coisas novas, coisas inéditas que nós ainda não vimos, mas que virão pelo derramar do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Algo inédito, novo, se manifestando aqui e agora. No dia de Pentecostes foram as línguas. Foi um novo fogo, um novo zelo por Deus, uma nova ousadia, uma mensagem viva de proclamação de Jesus Cristo como Senhor. Hoje, além dessa mensagem restaurada de Jesus Cristo como Senhor, centro, cabeça da igreja, como Rei de toda a terra, que precisa ser reavivada essa mensagem, além disso, coisas novas o Senhor quer fazer na nossa vida. E eu gostaria de citar aqui algumas coisas novas que o Senhor quer fazer na nossa vida. Eu vou interromper aqui a mensagem e gravar em seguida.